O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o regime dos precatórios para pagamento de dívidas decorrentes de decisão judicial não se aplica aos conselhos de fiscalização profissional. Prevalecer o entendimento do ministro Marco Aurélio, acompanhado pela maioria dos votos, ficando vencido o relator do processo, o ministro Edson Fachin. A decisão tem repercussão geral reconhecida. A decisão foi tomada por 8 votos a 1. A maioria dos ministros acompanhou o voto do ministro Marco Aurélio, entendendo que o artigo 100 da Constituição, que trata dos precatórios, não se aplica aos conselhos de fiscalização profissional, porque apesar de possuírem natureza jurídica de autarquia, eles são mantidos por seus filiados, não recebendo nenhuma dotação orçamentária dos cofres públicos. Se eu não posso incluir os conselhos no grande todo representado por fazenda pública, não tenho como dizer aplicável na espécie o artigo 100. Por isso é que penso que sinaliza bem a Procuradoria-Geral da República quando conclui pelo afastamento desse sistema especialíssimo, que é o sistema de precatório, quanto a pagamentos devidos, não pela Fazenda, mas especificamente por cada qual dos conselhos. Diante do artigo 100, diante do que o próprio Supremo Tribunal Federal já, numa sequência de ações diretas de inconstitucionalidade, entendeu ser o próprio regime de precatórios. Me parece não haver possibilidade de extensão, uma interpretação extensiva para que os conselhos profissionais passem a também, suas dívidas, passem a ser regidas pelo regime de precatórios. Eu sou totalmente convencido, e acho que a realidade confirma isso, que a gente precisa enxugar o Estado e não alargar o Estado, trazendo para dentro dele essas obrigações. Quer dizer, eu acho que nós vivemos um momento em que é preciso desonerar o orçamento da União. A verdade é que nós criamos um Estado maior do que a sociedade é capaz de sustentar. Me convenci realmente, e sobretudo no argumento que foi repisado pela ministra Rosa, que o regime de precatórios pressupõe a inserção desses valores previamente no orçamento público, que não acontece com os débitos das autarquias. O que nos levou, ou pelo menos no meu voto, o que levou a chegar a essa condição de figurar como autarquia, ou titular da autarquia, uma vez que não havia outras possibilidades jurídicas para não quebrar inteiramente o sistema administrativo brasileiro, era a circunstância de que ela exerce funções como poder de polícia, a possibilidade de tributar, que ela de todo jeito somente poderia se valer exercendo funções que são entregues no desenho estatal brasileiro ao próprio Estado, não com todos os consectários desta, digamos, conclusão sobre a sua natureza jurídica. Então, eu também partilho do que diz Vossa Excelência. O Estado não tem que crescer, a não ser para quem precise do Estado. Eu acho que tem que ter mais Estado para quem precisa de mais saúde, menos Estado para quem pode arcar com uns tantos ônus, mas muito mais educação para quem precisa de mais educação, porque o Estado brasileiro é máximo para quem, às vezes, não precisa nem do mínimo, mas, às vezes, ele é mínimo ou até ausente para quem precisa do imprescindível. Ainda durante a sessão, os ministros decidiram que incidem juros de mora no período compreendido entre a data de elaboração dos cálculos e a expedição da requisição de pequeno valor ou do precatório. A decisão vai ter impacto em pelo menos 27 mil processos que estavam suspensos em outras instâncias, aguardando o precedente do Supremo. Bom, para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Karina, boa tarde. Boa tarde, Érica. Sessão produtiva, como a gente viu aí ontem, né? 4 processos concluídos, o iniciado com previsão de retorno hoje. Exatamente, Érica. Na sessão plenária de ontem, dois recursos extraordinários envolvendo imunidade tributária foram concluídos e outros 2 envolvendo
precatórios. Vamos dissecar essas informações. Ontem, no início da sessão, os ministros retomaram o julgamento de um recurso extraordinário que já havia sido concluído o julgamento, mas ficou faltando a elaboração e a aprovação da tese, que sempre é firmada em se tratando de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Isso porque esse filtro da repercussão geral reconhecida, que foi inserida pela Constituição e trazida como requisito nos recursos extraordinários desde 2004, com a emenda 45, vai servir essa tese para outros recursos que estão sobrestados aguardando dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, no caso da imunidade que foi discutida no início desse mês de abril, os ministros decidiram que uma empresa privada que utiliza um imóvel público da União, como era o caso desse recurso extraordinário, ela deve sim pagar o IPTU ao município e não tem direito ao que se chama de imunidade recíproca, alegando que, em sendo o imóvel onde está exercendo a sua atividade de exploração econômica, embora seja da União, o município não poderia tributar, havendo, portanto, diante de uma proibição prevista na própria Constituição. A União não pode tributar o município não pode tributar a União. Mas quem utiliza o imóvel da União não é a União, e sim uma empresa privada. Então, nesse caso, os ministros acabaram entendendo que a empresa deve sim pagar o IPTU e não se fala em imunidade recíproca nesse caso. E pegando o gancho nesse julgamento, que aí sim encerrado com a afirmação dessa tese, a ministra Carmen, que tinha um voto vista em um outro recurso extraordinário cujo tema era idêntico, acabaram julgando também esse outro caso, já aplicando essa tese, inclusive firmada. Outro tema que foi destaque ontem no plenário, precatórios, como nós vimos na reportagem. Um deles, e talvez o recurso, vamos dizer assim, não vou dizer o mais importante, porque no plenário do Supremo todas as discussões são muito importantes, mas um recurso extraordinário que a ministra Carmen então logo apregou, disse que seria aproveitada a decisão do Supremo para aproximadamente 27 mil processos que aguardavam essa decisão. Se tratou de uma discussão envolvendo a Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em que questionava o pagamento de juros em um precatório que teria sido condenado a pagar numa dívida reconhecida judicialmente. E nesse recurso extraordinário, a universidade alegava que a correção monetária seria devida. Perdão. Mas que os juros não, porque a Fazenda Pública não teria dado motivos para a demora do pagamento. E o ministro Marco Aurélio, no julgamento de ontem, que foi retomado com o voto vista do ministro Dias Toffoli, embora já tivesse sido formada uma maioria, no seu voto que ele reafirma, ele disse: alguém é responsável por essa demora. E o responsável, com certeza, não deve ser o credor. Portanto, o devedor deve pagar, sim, os juros em razão da demora, e esses juros devem ser computados da data no início da execução até a expedição da requisição de pequeno valor ou do próprio precatório. E o outro caso de precatório também envolvendo esses conselhos de fiscalização profissional, que, divergindo do ministro Edson Fachin, que entendia que sim, deveriam ser pagas as dívidas pelo regime do precatório, o ministro Marco Aurélio abre a divergência, forma a maioria no plenário para entender que, assim como o ministro Edson Fachin disse, esses conselhos profissionais de fiscalização, eles são sim pessoas jurídicas de direito público, são considerados autarquias especiais. No entanto, não estariam submetidos ao regime de pagamento das suas dívidas por meio do precatório, nos termos do artigo 100 da Constituição, porque as verbas recebidas não são verbas públicas. E também porque eles são fiscalizados, eles estão sujeitos a diversas regras constitucionais que são atreladas às pessoas jurídicas de direito público, como, por exemplo, fiscalização pelo Tribunal de Contas da União, realização de concurso público para a contratação de seus empregados, mas, no entanto, as regras sobre as finanças públicas não estariam atreladas a elas, porque esse orçamento recebido não vem da União e sim dos seus afiliados. Assim sendo, o ministro Marco Aurélio abre a divergência, é seguido pela maioria do plenário, ficando vencido apenas o ministro Edson Fachin e, portanto, essa empresa, a universidade, não deve pagar pelo meio de precatórios as suas dívidas e sim pelo formato de cumprimento de sentença nos termos do Código de Processo Civil. Karina, e hoje tem sessão, né? Como você disse, algum processo vai voltar também. E hoje tem uma sessão, tem um recurso que envolve uma discussão sobre a possibilidade de alteração do registro, né, civil para transexuais, mesmo sem ele ter feito a cirurgia de
redesignação de sexo, mudança de sexo, Exatamente, não é? Palavra dificinha. É um tema bastante polêmico e que vem um recurso extraordinário, justamente, imagino que vários casos desses devam estar sobrestados no plenário, a gente não tem informação do número, mas é um recurso extraordinário da relatoria do ministro Dias Toffoli, em que se discute justamente essa alteração na certidão de nascimento de uma pessoa transexual para modificar o seu sexo feminino, masculino, a depender do trans, sem ter feito a cirurgia de mudança de sexo. É um tema bastante polêmico. O principal argumento trazido aqui é a violação de alguns princípios constitucionais, inclusive objetivos da República Federativa do Brasil, no artigo 3º, que é a promoção de igualdade para todos, sem preconceito de qualquer tipo de idade, sexo, e isso tudo buscando o bem comum e o bem-estar das pessoas. Então, invocando esse objetivo da Constituição, há essa discussão aqui no plenário, questionando a decisão que foi proferida no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que teria determinado não a alteração do gênero, mas a inclusão no registro civil, na certidão de nascimento, da expressão transexual. Mas para a recorrente isso não basta. Ele quer ou ela quer que seja alterado o gênero de masculino para feminino, já que essa é a forma como socialmente se vê perante a sociedade brasileira. É um tema bastante polêmico, um dos pautados para a sessão plenária desta quinta-feira. Vamos aguardar o que decide o ministro Dias Toffoli, relator, e os demais ministros da Corte. Tá ótimo, Karina. Obrigada por hoje. A gente se vê amanhã. Com certeza. Até lá.